o futuro do Brasil está... Onde é que está? Nas nossas crianças, elas são o futuro, né? E evidentemente, claro, esse futuro depende da formação delas. Você sabia que até o momento foram substituídas 124 escolas que funcionavam em estruturas precárias? Pois é, eu vou falar sobre os avanços na educação do Maranhão e também, claro, especialmente por causa do Dia do Professor, com o secretário Felipe Camarão. Vem para cá, Felipe. Felipe andou um tempo desse aí que a gente tentava demais trazer Felipe aqui, mas o tempo todo era... correndo de um lado para o outro. Não dá para eu não, Camarão, eu já vou inaugurar mais 2 escolas ali, mais 3, 4 escolas. Mas é questão de te mandar, né? Não sim, para provar. É. Mas também o governador botou tu para trabalhar até final de semana. Toma, procurando sarna para se coçar, tá aí. Mas, Felipe, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho. E eu queria entender o seguinte... Os números eu acho muito altos, né? Nós temos hoje 1.000 e quantas escolas no total? 1.300 escolas. 1.300 escolas. Na rede estadual. Mais da metade disso já passou por algum tipo de intervenção, né? Algumas intervenções pesadíssimas, outras coisas mais leves. Aí há uma crítica que, em relação a esse trabalho, dizendo, passou uma mão de tinta e está inaugurando a escola. Qual que é a diferença, por exemplo... desse trabalho mais drástico que é feito em transformar uma escola que era de taipa, sem estrutura nenhuma, e alguma outra que passou somente por uma mão de tinta, por favor. Geisael, quero primeiramente parabenizar os professores, professoras do Maranhão, meus colegas da rede municipal, das redes municipais, da rede estadual, da rede federal, onde sou professor. Eu estava agora há pouco ministrando aula. Sou professor em sala de aula até hoje. Aliás, lá na UFA, várias vezes eu te chamava para vir no programa e dizia, depois da aula eu vou falar. Depois da aula. Muito bem. Então, quero desejar um feliz dia do professor a todos os educadores e educadoras do estado do Maranhão. E agradeço a oportunidade de falar sobre esse programa que é belíssimo, o programa Escola Digna. Se você me permitir, eu queria falar dessa parte de infraestrutura. Pois não. E depois falar um pouco mais, porque o Escola Digna não é apenas paredes e tijolos. Mas eu já ouvi tu dizendo o seguinte, se fosse só isso, já estava de bom tamanho. Exatamente. Se fosse só isso, já estava de bom tamanho. O programa Escola Digna, na parte de infraestrutura, ele é dividido em, vou dizer assim, 3 grandes partes. A primeira delas é a construção de escolas municipais. Escolas dignas que substituem as escolas de taipa, escolas de barro, de palha, por escolas de alvenaria. Escolas com condições de receber os estudantes. São aquelas escolinhas que estão lá nos povoados mais distantes, que antes não eram vistos pelo poder público e que a gente escuta, que eu já escutei centenas de vezes, é a primeira vez. É a primeira vez que um governo vem, é a primeira vez que um governador vem, que o secretário vem. Dessas já foram entregues uma centena de escolas, substituindo mais de uma centena de escolas de taipa, porque elas acabam sendo nucleadas. Eu repito, são aquelas escolas lá no povoado, Israel, onde a gente consegue ouvir depoimentos, como eu ouvi em Paulo Ramos, em que uma menininha perguntou para uma das meninas do nosso cerimonial, tia, o que é aquilo bem ali? Que eu nunca vi, e era um vaso sanitário. Oh, meu Deus Ela do nunca céu. tinha visto na vida. Ou lá em Parnarama, quando a gente viu uma professora agradecendo, porque a mesma água que eles bebiam na escola era a água que era usada para os animais. Lá nas casinhas, que dava para os animais, e agora lá tinha uma escola com poço, com água para toda a comunidade, porque essas escolas têm esse adendo, que além da escola a gente entrega também água para a escola e para a comunidade. Como é que diz, abastecimento Sistema simplificado de água, exatamente. Chama, né? Sistema simplificado. Exatamente. É isso, A segunda vertente é a construção das escolas estaduais, porque quando o governador Flávio Dino assumiu o governo do estado do Maranhão, nem todas as cidades do Maranhão tinham escolas próprias de ensino médio. Mas essas de taipa que você está falando são escolas municipais, de municípios que o governo foi lá e constrói, equipa, mobília e entrega para o município. Entendi. Exatamente. Nas escolas estaduais, apesar de existir ensino médio em todas as cidades do Maranhão, isso foi feito pelo ex-governador Zé Reinaldo, na gestão dele, nem todas as cidades do Maranhão tinham prédios próprios de ensino médio, escolas de ensino médio com prédio funcionava próprio. Porque alugado, emprestado, nas escolas municipais. Nós encontramos 35 cidades nessa situação. Estamos construindo escolas em todas essas cidades. Municípios como Marajá do Sena já tem escola de ensino médio, Centro Novo do Maranhão, São Pedro da Água Branca e tantas outras. A cidade que é Anapurus, uma cidade antiga, não tem escola própria de ensino médio. A gente está terminando agora de reconstruir a escola da cidade. E a terceira grande vertente é a reforma.
e reconstrução de escolas estaduais. Reconstrução que você fala é o quê? Aí é literalmente uma reconstrução. Aquela escola que está há 70 anos, 50 anos sem passar por nenhuma reforma, o teto caindo, aquele quadro ainda verde, como esse aqui da nossa imagem, né? Aquele quadro tradicional, sem ventilação, sem ventiladores, quanto mais ar-condicionados, e a gente vai, praticamente derruba a escola e constrói outra no lugar. E a reforma é uma coisa menos drástica? Menos drástica. Agora, o nosso padrão de reforma é entrar na escola e deixar ela, como a gente chama de revitalização. Nós mexemos na parte hidráulica, na parte elétrica, na biblioteca, no laboratório, internet. Climatizamos ou preparamos a escola para receber a climatização. Agora, Felipe, eu vi alguma escola que reclamaram, eu cheguei a olhar isso em rede social, não vou saber pontuar agora especificamente qual era, mas assim, que tinha sido feito um trabalho paliativo, mas que ia ser feita a reforma depois. Tem casos assim Tem também? casos assim. Esse a gente não contabiliza. Essa parte de era isso que eu manutenção. ia perguntar, se isso não está contabilizado. Não. Porque eu vi exatamente crítica. Está aqui, essa aqui que é a escola digna. Vieram aqui, passaram a mão de tinta. Não, isso não. Isso é manutenção normal. Por isso que é exatamente a manutenção normal. Por isso que eu faço questão de agradecer essa oportunidade. Porque nessa época das eleições, a gente falou da pele, né? E por isso, tinha muita fake news. E por isso mesmo, bom a gente conversar a respeito desse tema depois de passadas as eleições, para não dizer que está fazendo propaganda, Claro. que não sei o que lá. Não, eu acho que o gestor tem que prestar conta do seu trabalho. Então, como já se passou esse período, fica melhor das pessoas compreenderem que eu não estou aqui querendo fazer propaganda, não, mas já louvei esse trabalho diversas vezes, mas é bom prestar contas e falar a verdade para as pessoas do que está acontecendo. E né? com grande orgulho eu te digo, recebi diversas mensagens, ligações, depoimentos, assim como o governador Flávio, de pessoas que foram votar nas nossas escolas da rede estadual, inclusive opositores, e viram as escolas lá todas reformadas, climatizadas, lindas e dignas para nossas crianças. Mas não é só isso, Felipe, porque, por exemplo, para alcançar a nota do IDEB que o Maranhão alcançou, e é recente, bem recente mesmo, foi setembro? Foi setembro. A maior nota do IDEB, né? Então, não pode ser só escola reformada, né? A que se deve isso também? É aquela história que eu te pedi essa oportunidade, porque parede não ensina e tijolo não aprende. Então, a educação, todo mundo sabe que não é feita apenas de paredes e tijolos. A educação vai muito além, e o programa Escola Digna tem essa vertente. Além dessas reformas e construções todas que nós já fizemos, centenas e centenas de escolas que nós já fizemos ou refizemos ou reconstruímos, nós apostamos muito no modelo pedagógico, num plano pedagógico para a nossa educação. E vai no regime de colaboração com as redes municipais, porque cada escola dessa que a gente entrega, Gisele, para uma cidade, a gente não entrega só a escola, a gente presta assessoria técnico-pedagógica, nós fazemos formação para todos os professores e professoras da rede, professores, supervisores, gestores escolares, secretário municipal de educação, todo mundo. Já formamos mais de 60 mil professores das redes municipais em mais de 150 municípios. Mesmo aquelas que as escolas ainda não foram inauguradas, nós já fizemos a formação de educação infantil e de ensino fundamental, para melhorar a qualidade desse processo de ensino-aprendizagem. Além disso, nós apostamos e vamos apostar ainda mais agora no fortalecimento do ensino médio, que é a nossa rede. E temos várias estratégias. Nós temos as escolas em tempo integral, que nós não tínhamos nenhuma no Maranhão. Hoje temos escolas em tempo integral, belíssimo. Da rede SEDUC, 36, mais 13 EMAs, mais um núcleo de educação em tempo integral, já são 50 escolas em tempo integral, só na rede estadual, incluindo os IEMAs. E o governador disse que vai chegar, ele 100, era 100 o número? E 150. Vamos chegar a mais de 250 escolas em tempo integral, incluindo escolas em tempo integral e IEMAS. Esse foi um compromisso dele agora, compromisso da de campanha, né? É registrado no TSE. E nós vamos cumprir, que o governador disse a gente cumpre. Não cumpra não, pra você ver, não cumpra não. Não cumpra não, pra você ver, viu? E nós estamos com a estratégia que é muito conhecida já dos nossos estudantes, dos aulões, das revisões, dos simulados, que é algo, Gisele, fantástico. Vou te falar uma coisa aqui, para você que está nos ouvindo e nos vendo. Pela primeira vez na história do Maranhão, a nossa rede terá um sistema de avaliação. Sabe o que significa? Que a gente não vai mais trabalhar às cegas. Em 2018 até 2017, o Maranhão não tinha uma rede, um sistema de avaliação que pudesse assim, Felipe, você me perguntando como secretário, qual a maior deficiência que nossos estudantes têm? No primeiro, no segundo ou no terceiro ano? Língua portuguesa ou matemática? Qual a habilidade da matemática que ele está deficiente? Como é que a gente vai trabalhar o estudante? Não se sabe isso. Não se sabia. Só agora, neste ano, nós implantamos o sistema de avaliação, que nós vamos fazer o método dos simulados. Aqui você sabe, quem já fez concurso público, quem já fez prova, sabe da importância que é praticar uma prova. E Felipe, deixa eu aproveitar aqui, rapidinho,
até porque o nosso tempo de entrevista está acabando, mas eu não estava nem pensando em perguntar isso não, e por isso até te peço que na hora de responder, não me comprometa aqui, porque nós estamos vivendo no segundo turno da eleição, então para não cometer nenhum crime eleitoral. Mas tem uma proposta de um candidato que fala a respeito de EAD. Eu não sei se tu tiveste a oportunidade já de ler a respeito disso, né? Li. De ensino à distância. Já para o ensino fundamental, como é que se... Eu li proposta do ensino fundamental, do ensino médio. Aqui no Maranhão nós somos absolutamente contra, mesmo porque a proposta foi possibilitar que houvesse isso, né? O que para nós é um retrocesso absoluto. A gente acredita muito no papel do professor em sala de aula, fazendo tutoria, com a pedagogia da presença. Já é difícil desse jeito, cara. Imagina só ensinar um moleque a... Não tem, na televisão, não tem jeito. E outra coisa, já tem uma experiência malfadada aqui no estado, na época da ex-governadora Rosiana Sarney. Há 20 anos o Maranhão teve essa experiência e não foi boa a experiência. Era o teleensino, né, que chamava, né? Exatamente, esse mesmo. Nós não acreditamos nessa metodologia, nós não apostamos nela e no Maranhão nós não teremos ela enquanto o governador for Flávio Dino, enquanto o secretário for Felipe Camarão, a gente não vai fazer. Mas tem um candidato aí que está com essa... com essa proposta, mas a gente, na nossa autonomia, a gente vai lutar muito por isso, na autonomia do Estado. Outro dia eu falei aqui também, estava até conversando a respeito de cursos à distância, em relação ao nível superior, para a área médica, o que é um absurdo também, e estão querendo aprovar isso, né, cara? Pois é. Geisel, tem um ditado que diz que a melhor forma de você matar uma grande ideia é executá-la mal. O ensino à distância é uma boa ideia. Sim. Para algumas opções. É muito antigo isso. Muito antigo, várias especializações à distância, muito boas, por sinal, reconhecidas pelo MEC. Eu já fiz alguns. Mas tem coisa que não combina, né? Não dá certo. Aí executar uma boa ideia e matar essa má ideia, né? Matar essa boa ideia. Matar essa boa ideia. Então, por causa de uma execução ruim. É esse caso, a gente aposta muito, sim, no papel e na valorização do professor, da professora, com os nossos estudantes, e temos certeza que o Maranhão vai melhorar cada vez mais. Éramos 21º, já somos 13º do Brasil. Éramos 5º, 6º do Nordeste, somos o 3º no pódio. E a capital nossa, na rede estadual, Geisel, é importante, é a 5ª melhor do Brasil. É melhor do que Rio de Janeiro, não é? Rio de Janeiro, Bahia e tantos outros estados grandes. Só para a gente encerrar, Felipe, rapidinho, eu não posso deixar de perguntar isso, porque é uma polêmica também. Toda vez que eu trato de educação aqui, as pessoas vêm na rede social, eu tenho certeza que alguém já está mandando perguntar aqui. Então eu já vou lá perguntar. Por que, mesmo figurando como o melhor salário do Brasil, isso já saiu em jornais de nível nacional, né? Tanto na televisão, quanto no jornal impresso, sites, o Maranhão paga o melhor salário do Brasil. Por que ainda tem professor reclamando de salário hoje aqui? O que acontece que esse melhor salário do Brasil não chega para alguns professores? Não, porque o Maranhão paga o maior salário do Brasil para o professor de 40 horas. E muitos professores na nossa rede ainda são de 20 horas, que proporcionalmente recebem também o melhor salário do Brasil. Mas para corrigir esse problema do professor não ganhar aquilo que o professor de 40 horas ganha, o governador Flávio Dino criou aqui no Maranhão a possibilidade de unificação e de ampliação de jornada de trabalho. Ou seja, aquele professor de 20 horas, que ainda não recebe como professor de 40, que é o dobro, obviamente, pela carga horária, pode hoje, aqui no Maranhão, aumentar sua carga horária, trabalhar mais, mas ganhar mais também. Mas a reclamação é só essa? É só essa. E te digo mais, o nosso professor de 20 horas no Maranhão ganha mais do que o professor de 40 horas em São Paulo, por exemplo. O nosso salário de 20 horas é maior. É 2.800? É 2.800 inicial. Em São Paulo é 2.600, não é isso? Exatamente. O de 40. O de 40, o de 2.600. Aqui 2.800, o salário inicial é maior do que o salário base para o professor de 40 horas nacional. Mas, é claro, o nosso professor merece receber mais. E aí, portanto, a gente também considera a reivindicação justa. Porque, vamos pensar, gente... Vem cá, teve alguma... Eu não me lembro, teve greve? Teve alguma greve? Não, nenhuma greve. Teve, né? A gente tem um diálogo excelente com os professores e professoras, com o sindicato. E eu estava falando, claro que a gente pensar, um professor receber R$ 2.800, mesmo que seja para 20 horas, não é o salário ideal. Não é o melhor salário que a gente quer pagar. Mas, objetivamente, é o melhor do Brasil. Mas a gente vai buscar, junto, claro, com o governador, com muito diálogo com os professores, melhorar cada vez mais esse aspecto também. Quero agradecer a presença do Felipe Camarão, secretário de Estado de Educação. Felipe, por favor, para encerrar aqui, faça as suas considerações. Eu quero apenas agradecer, já disse para os professores e as professoras do Maranhão. Eles são heróis e heroínas que não usam capas, não usam fantasias, mas estão lá no dia a dia, no chão da escola, fazendo melhorar a vida das pessoas. Aos professores, às professoras do Estado do Maranhão, meus parabéns, meu muito obrigado. Em meu nome pessoal, em nome do governador Flávio Dino e em nome do povo do Maranhão. Que, aliás, é só professor, né? Professor Felipe Camarão,
Professor Flávio Dino. É um governo de professores. Meu amigo, obrigado pelo abraço. Eu agradeço. Valeu pelo convite e pela entrevista muito simpática aqui no programa, tá bom?